TV do horário nobre. É na Web TV Monte Alto Online. Você conectado na melhor opção. Veja nossa cidade, acompanhe a região. Fique por dentro e saiba de tudo com a nossa informação. Monte Alto Online, a TV do horário nobre. Agora deu uma paradinha a nossa internet aqui no museu, ela é um pouco instável e aí a gente teve essa interrupção na nossa live, mas voltamos aqui com toda a energia. E como eu estava falando, vou retomar o raciocínio aqui, a gente fez alguns vídeos mostrando diversos detalhes aqui do nosso museu, mostrando objetos, mostrando fotos, mostrando a exposição, de uma forma geral, o que você pode encontrar aqui no nosso Museu Histórico e Cultural. Então, André, prepara o vídeo 1, vamos mostrar para vocês a abertura, né? Eu estive aqui ontem, fiz diversos vídeos explicando os fatos e personagens aqui do nosso museu, e eu comecei lá de fora, né, falando sobre a criação deste museu e do Centro Cívico como um todo pelo prefeito Elias Badur, que foi prefeito de Monte Alto por 3 gestões. André, vamos então assistir o primeiro vídeo da nossa série aqui da Live Histórica em comemoração aos 141 anos de fundação da cidade de Monte Alto. Vamos lá! Muito bem, vamos começar a nossa viagem no tempo aqui na frente do museu, né? Estou mostrando para vocês, foi inaugurado em 22 de julho de 1992, na gestão do prefeito Elias Badur. Elias Badur foi prefeito por 3 gestões em Monte Alto, ele construiu aqui o Centro Cívico, né? Nós temos todas as instalações do Centro Cívico, o Museu Municipal e o Centro de Artes. Então são várias partes de um Centro Cívico e Cultural aqui de Monte Alto, Doutor Elias Badur. Acabou ficando o nome do Doutor Elias Badur. Eu me lembro que quando nós estávamos na gestão passada, ainda não tinham os nomes nas paredes e o ex-prefeito Elias Badur cobrava da gente porque ele queria, né, como foi designado o nome dele, ele queria o nome na frente do Centro Cívico. Depois nós vamos mostrar o nome dele lá. Mas começando a nossa viagem, eu retorno ao primeiro assunto. Vamos aqui ver um monumento que nós temos para o Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel, que é um busto de bronze, uma escultura do Porfírio, nosso fundador, Porfírio, que veio da cidade de Jaboticabal para fundar Monte Alto. Agora, as questões são questões que a gente pode discutir. Tem uma linha que todo mundo diz que ele teve um sonho e por isso cidade sonho. Então ele seguiu esse sonho, ele imaginou um lugar para onde ele deveria ir para fundar uma cidade, e tem uma versão mais moderna da fundação que eu defendo, que realmente ele queria criar um povoado, ele queria implantar uma nova cidade onde ele poderia criar novas famílias que estavam buscando, vindos de Minas Gerais, do Vale do Ribeira, lá em São Paulo e Rio de Janeiro, buscando novas oportunidades de vida. Por isso a família de Porfírio veio para cá. Então tá aqui, esse é o monumento ao fundador de Monte Alto. Nós temos também no cemitério, nós temos o
Rio Preto, ele está lá. Nós acompanhamos por muitos anos, né? A Prefeitura Municipal sempre faz a visita ao túmulo do fundador todos os anos, para que seja lembrado sempre e seja reverenciada a memória do Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel, o fundador de Monte Alto, 15 de maio de 1881. Vocês viram então como aconteceu a fundação de Monte Alto através do sonho de Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel. O Porfírio Luiz, ele era um mineiro. A família dele veio da cidade de Areias. Originalmente eles eram de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. E essa família saiu para o Vale do Ribeira, que é aquela região entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, mais ou menos perto de São José dos Campos, São José dos Campos. E lá nós temos diversas cidades que foram povoadas pelos mineiros. E ali, no começo do século 18, 19, 1810, 1820, era uma área muito explorada pelo café. De repente, em 1830, 1840, o café começou a cansar muito a terra. O café é uma cultura que cansa muito a terra e exaure a terra. Ele destrói a terra quando essa terra não é cuidada. Antigamente não tínhamos tecnologia para cuidar da terra. Então, as regiões que começaram a plantar café muito cedo, 1800 e pouco, o ciclo do café no Brasil estragou muitas terras ali naquela área da região do Vale do Ribeira. A família do Porfírio era do Vale do Ribeira, da cidade de Areias. Então ele e o pai dele montaram no lombo de uma mula e vieram conhecer o interior de São Paulo, porque eles diziam que naquela época nós aqui nesta região tínhamos boas terras para se plantar café. Então eles entraram sertão adentro, aqui era sertão, depois da cidade de Jundiaí não tinha mais praticamente cidades aqui perto, onde é Monte Alto, tinha apenas Araraquara, tinha Ribeirão Preto e tinha já Jaboticabal. E o Porfírio e o pai dele realmente encontraram a cidade de Jaboticabal e acharam que ali poderiam se dar bem, poderiam ficar ali e construir um futuro melhor para a sua família. Então voltaram para Areias, buscaram a família toda e se instalaram em Jaboticabal. Mas isso levou anos para acontecer. Depois, eles já vivendo em Jaboticabal, chegaram a ser os dois vereadores na Câmara Municipal de Jaboticabal, lá nos anos de 1850, 1860, 1870. Então, eles começaram a ser líderes naquela comunidade que era Jaboticabal naquela época. Jaboticabal era a última cidade antes do sertão. Eles diziam que Jaboticabal era a última cidade antes da mata do sertão brasileiro. Então, daqui, a próxima cidade depois de Jaboticabal era apenas Goiânia, lá longe, muito longe daqui. E Rio Preto também já existia, que era um vilarejo, a cidade de Rio Preto. Então, Porfírio, já morando aqui em Jaboticabal, ele começou a explorar as serras, explorar os cafezais, explorar as grutas, começou a explorar os riachos que tinham em volta de Monte Alto, em volta de Jaboticabal. E numa dessas explorações, ele encontrou uma clareira, encontrou um platô, que é esse platô que a gente vê hoje, onde está instalado Monte Alto. Ele veio lá, provavelmente do lado de baixo da serra, onde hoje é o Barreiro, onde hoje é a Água Limpa, talvez, onde hoje é a Inhumas, a parte de baixo indo para Vista Alegre. Ele veio de lá
e subiu a serra e chegou nesse platô. E aonde hoje nós temos a Igreja Matriz, exatamente onde hoje nós temos a fonte luminosa, em homenagem a Nossa Senhora das Graças, ele fincou a primeira cruz e fez a primeira missa no dia 15 de maio de 1881. Foi quando aconteceu a fundação de Monte Alto. Foi aí que Monte Alto oficialmente foi fundada, mas eles já estavam aqui, eles estavam limpando o local. Inclusive, o filho do Porfírio, quando deste 15 de maio, lá há 141 anos atrás, o filho dele soltou rojão. Muitas pessoas foram convidados, padres, foram convidados grandes fazendeiros da região, e essas terras, ele comprou essas terras. Muitos dizem em relação às terras que originaram o centro da cidade ali, aonde nós temos hoje a Igreja Matriz, e nós temos hoje todos os prédios, todas as praças ali do centro da cidade, principalmente a Praça Central, Praça da Bandeira, Fórum, Escola Dr. Raul. Então ali nós temos o início de Monte Alto, exatamente em cima de onde é hoje a Fonte Luminosa. Ali onde é a Fonte Luminosa, nós tínhamos uma igreja, a Igreja Matriz Antiga, que foi demolida em 1928, mais ou menos, porque a Igreja Nova, ela foi construída e foi inaugurada no início dos anos 30. Então, essa Igreja Nova, ela é hoje a Igreja Matriz que a gente tem. Mas antigamente era uma outra igreja, não era a igreja que a gente vê hoje. Então, na Igreja Antiga, que era na frente, exatamente em cima de onde é a fonte luminosa da Nossa Senhora das Graças. Então essa, mais ou menos, é a história da fundação de Monte Alto. Tem muita gente que fala, não, mas foi um sonho. Por quê? Porque, de certa forma, a filha do Porfírio, ela escreveu essa história do sonho do Porfírio e entregou para os jornais da época. E os jornais publicaram. E quando Monte Alto foi elevado à categoria de comarca em 1929, o jornal Estado de São Paulo publicou essa história que tinha sido escrita pela Genoveva, que era uma das filhas do Porfírio. Então essa história ficou famosa, a história que o Porfírio tinha sonhado com um lugar e foi atrás do lugar. Mas muita gente diz que eles inventaram essa história. Mas, enfim, a gente acredita que houve realmente uma visualização, né? Ah, não, eu acho que deve ter algum lugar assim. E ele pode ser considerado isso um sonho. Ele sonhou e foi atrás desse lugar. Tanto que ele chegou aqui, aonde é hoje a Igreja Matriz. Foi a primeira missa no dia 15 de maio de 1881. Assim nasceu Monte Alto, o povoado de Monte Alto. No ano de 1891, passou por aqui uma caravana com o bispo. Nós tínhamos o bispo que era o bispo de São Carlos. E ele faz um retrato, ele faz uma descrição do que era Monte Alto na época. Na época, vocês sabem, em 1880, 1890, não tinha foto, não tinha máquina fotográfica, não tinha nada. Então não dá para saber como que era Monte Alto naquela época. Só a partir de 1920 nós vamos ter fotos de Monte Alto. Inclusive, em 1917 temos fotos da Santa Casa. Depois nós vamos entrar nesse assunto. Mas esse bispo, ele retrata a cidade de Monte Alto como sendo uma cidade muito bonita, de muitos prédios limpos, com grandes quintais, todos eles pintados de branco. Todas as casas aqui em Monte Alto eram pintadas de branco. Então nós temos já uma tradição daquelas construções mais antigas que eram todas pintadas de branco aqui no início do povoamento da cidade de Monte Alto. Bom, mas aí
Monte Alto, depois dos anos 1890, começou a movimentar muito o café aqui. Começaram a chegar imigrantes. Depois nós vamos falar dos imigrantes italianos, imigrantes europeus de uma forma geral, eslavos, romenos, da Eslováquia. E nós temos diversas famílias hoje aqui dessa origem. E com essa chegada, os colonos começaram a trabalhar nas lavouras e o café prosperou por aqui. Então, o que nós tivemos? Uma concentração populacional aqui. Muita gente de fora começou a vir para Monte Alto. E o que aconteceu na cidade? A cidade ficou sem lei. E aí nós vamos ter a participação dos irmãos Livramento, o Nhonhô, que é o Joaquim Bueno do Livramento, que é a nossa rua principal da cidade, e o Herculano do Livramento, os irmãos que começaram a pacificar a cidade, porque aqui tinha muito tiro, muita briga, muita facada na cidade de Monte Alto, nas áreas rurais. A cidade era muito pequena, né? Tinha pouquíssimas pessoas que moravam na área urbana. Nós tínhamos mais fazendas, colônias de grandes fazendas cafeeiras aqui em Monte Alto. Inclusive a fazenda do Jeremias de Paulo Eduardo existe até hoje. A Casa Grande existe até hoje, está muito bem preservada. Então, nós temos em 1905 a instalação aqui em Monte Alto de uma delegacia de polícia. E quem era o primeiro, e quem foi o primeiro delegado, o primeiro xerife aqui de Monte Alto? Herculano do Livramento. Ele e o seu irmão começaram a botar ordem aqui na região e conseguiram, né, segurar a onda de crimes, a onda de ataques, de violência que existia em Monte Alto. Dizia-se que Monte Alto era uma terra sem lei. E depois dos irmãos Livramento, Monte Alto acabou sendo pacificada, a cidade começou a entrar num clima um pouco melhor, né? Mas aí a agricultura cresceu. E o nosso vídeo 2 é sobre agricultura e alguns utensílios antigos que nós temos na área externa do museu. Vamos dar uma olhada no vídeo 2, o vídeo 2 que traz algumas peças da agricultura antiga de Monte Alto. Vamos dar uma olhada. Muito bem, agora vamos falar de agricultura. Estou aqui na parte externa ainda do museu e aqui tem peças interessantes sobre agricultura. Tem aqui um monjolo, né, onde era uma bomba d'água que puxava a água dos ribeirões, dos açudes, dos rios que nós tínhamos em Monte Alto na época, no início do século passado, ainda rios um pouco mais caudalosos, com mais água, né? Hoje nós temos um fenômeno de enxugamento desses rios, mas aqui uma peça típica dos nossos sítios e fazendas daquela época. Vem para cá, dando uma olhada aqui nos implementos agrícolas daquela época. Ó, nós temos aqui uma aradeira, uma plantadeira, equipamentos que se usavam na época. Essa é uma plantadeira, você colocava a semente aqui, ela ia depositando a semente lá na terra, no suco que ela mesma já fazia ali na frente. Então é um equipamento muito interessante. E ó, vem para cá, André. Temos aqui as rodas de carro de boi, né? Esse aqui ainda de um período ainda mais antigo, né? São bem raras de se ver. Você pode ver aqui no museu que nós temos várias rodas de carro de boi. E essas rodas eram também utilizadas em outras máquinas, muitas delas usadas em ferrarias também para afiar a faca, para usar em moendas, né, para moer grãos.
né? Então toda essa tecnologia trazida pelos italianos que vieram a Monte Alto, começaram a chegar aqui no final do século XIX, em 1890 e daí para frente, e que depois trouxeram a tecnologia das indústrias e o empreendedorismo à nossa cidade sonho. Beleza, agora vamos dar uma olhada nas peças que nós temos a respeito da indústria, aqui ainda do lado de fora do Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando Freire de Andrade. Muito bem, agora eu estou em outro local aqui do museu, não estou mais sentado lá, estou aqui na frente de alguns objetos que foram da família do Herculano Livramento e do Joaquim Bueno do Livramento, que era o Nhonhô Livramento. Então nós tínhamos aqui, ó, nós temos a figura do Nhonhô, a família do Nhonhô era uma família muito rica e nós tínhamos diversos irmãos e irmãs. Nós temos aqui, ó, o Herculano, ó, a foto do Herculano. Nós temos a foto da Gertrudes. A Gertrudes era irmã do Nhonhô. Aqui Herculano filho, tá? Que era o filho do pai deles, né? Eles dois irmãos e o pai Herculano também que chamava. E nós temos aqui a Lúcia Alves do Livramento, que era uma das filhas do Nhonhô. O Nhonhô e o Herculano foram educados na Alemanha, eles estudaram na Alemanha. Então eles eram filhos de fazendeiros muito ricos da cidade de Capivari. Eles tinham uma larga formação, eram pessoas eruditas, eram homens muito inteligentes e muito avançados para o seu tempo. Foi do trabalho do Herculano e do Nhonhô que conseguiram a emancipação política do município de Monte Alto, que aconteceu a 8 de fevereiro de 1894. 1894. Pouco mais de 13 anos após a fundação da cidade, ela já foi emancipada e os principais motivadores dessa emancipação foram o Herculano e o Nhonhô. Aqui neste local nós temos a bengala que pertenceu a Nhonhô e alguns objetos finos que era da casa deles quando eles moravam aqui em Monte Alto. Tínhamos também a fazenda Isabel, que era a fazenda deles, era uma enorme fazenda de café pertencente aos irmãos Bueno do Livramento. O Herculano, ele morreu cedo, ele morreu em 1910. E o Nhonhô, ele tinha um sonho de tornar Monte Alto comarca. E ele trabalhou bastante politicamente lá em São Paulo para que Monte Alto se tornasse comarca. E ele morreu 2 anos antes da cidade se tornar realmente uma comarca, que foi liderada nessa época pelo Dr. Raul da Rocha Medeiros em 1929. O Nhonhô, ele morreu em 1927 e ele, Dr. Raul, coloca em suas memórias, escreve em suas memórias que uma das maiores decepções da vida dele foi acompanhar o Nhonhô não vendo a instalação da comarca em Monte Alto, sendo que ele foi um dos principais motivadores da instalação desta comarca em Monte Alto. Foi um grande acontecimento em 1929. Mas vamos voltar um pouco. No início dos anos 1900, nós temos a indústria. A indústria sempre foi muito forte em Monte Alto, desde o início, principalmente por uma pessoa específica, que foi Luigi Sestari, o patriarca da família Sestari, ele que trouxe
toda a força de vontade, trouxe o conhecimento e a vontade de empreender e de crescer aqui em nossa cidade. Ele praticamente pode ser considerado como um pai dos empreendedores de Monte Alto. Dali da indústria Sestari saíram praticamente todos os grandes empreendedores de Monte Alto na área industrial. Então nós vamos dar uma olhada no vídeo, vídeo 3, sobre a indústria. Nós temos algumas peças antigas da indústria Lanfredi aqui no museu que estão ali do lado de fora do museu e nós vamos acompanhar. Vamos ao vídeo 3 que fala sobre a indústria de Monte Alto. Muito bem, vamos continuar ainda nos primórdios de Monte Alto. Nós vamos falar das indústrias que haviam na cidade. Eu tenho aqui algumas peças de indústrias que beneficiavam o ferro, que transformaram o ferro e que fizeram inicialmente carroças, fizeram estruturas para casas, para barracões, para empresas. Então, Monte Alto começou desde o início do século passado, em 1905, 1906, já com grandes ferrarias. Nós temos hoje no museu diversas máquinas e peças, todas elas voltadas para o beneficiamento do ferro, né? E outros metais, do cobre, do alumínio, do zinco. Nós temos aqui um antigo torno. Temos um torno aqui, ó. Esse é um torno, vamos dizer, pré-histórico, né? Lá do início do século passado, está exposto aqui no Museu Histórico e Cultural de Monte Alto. Olha só, nós temos mais peças aqui que são de beneficiamento de ferro. Nós temos algumas peças que já estão até desfiguradas, máquinas antigas que foram usadas no início do século passado e depois que as empresas foram desmontadas, eles mandaram para cá. Está exposta aqui no lado externo do museu. Se você vier no museu, você vai poder acompanhar todas essas peças aqui, vai poder aprender um pouco sobre como era a indústria de antigamente. A indústria de antigamente que muitas delas estavam sediadas ali na Rua do Centro, né? Onde são hoje os bancos. Nós tínhamos a Sestari Industrial e Comercial, que na época era Irmãos Sestari. Nós temos a Lanfredi também atrás aqui da gente. A maioria dessas peças aqui são da Lanfredi, do momento em que a Lanfredi foi desativada. Vamos então lá para dentro dar mais uma olhada em algumas outras peças do Museu Histórico. Muito bem, muito legal, né? Essa parte da indústria, essa parte da agricultura, ali do lado de fora do museu, você precisa perder um tempo lá, investir, não perder, né? Investir um tempo para conhecer todos esses objetos que são muito interessantes, principalmente para quem nunca veio aqui no museu e não conhece a história da indústria e da agricultura de Monte Alto. Vem para cá que você vai encontrar muitos objetos interessantes aqui no Museu Histórico. Nós queria dizer também que nós temos o Museu de Paleontologia e o Museu de Arqueologia, que não são temas da nossa live hoje, mas nós vamos fazer também algumas lives sobre o Museu de Arqueologia e sobre o Museu de Paleontologia, tá? Agora vamos dar um tempo, essa primeira aula terminou aqui, essa primeira fase da nossa live, e a gente vai para os comerciais. Daqui a pouco a gente volta já falando de desenvolvimento, já falando de Santa Casa, já falando de como era a vida na cidade de Monte Alto nos anos 30. Vamos então aos nossos comerciais.
Antonichelli Centro Automotivo, a experiência que você já conhece há mais de 40 anos. Sempre com inovação e tecnologia para a sua segurança. Alinhamento 3D, balanceamento, serviços de suspensão com reposição de peças originais, pneus, escapamentos, freios, rodas esportivas e muito mais. Antonichelli Centro Automotivo, Rua Sica 425, fones 3245-5179 e 3245-5180. Antonichelli Centro Automotivo, em Monte Alto e Jaboticabal. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo o que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar este momento tão difícil. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para a indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartão e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Primavera. Aqui temos sempre os melhores preços em combustíveis e os melhores serviços para você e o seu veículo. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. No Posto Primavera, você encontra um trabalho rápido e eficiente, com a qualidade dos combustíveis Shell. Venha para nossa conveniência, com muitos produtos para você, a qualquer hora. Café, bebidas, carvão, gelo e muito mais. Posto Primavera, 68 anos de tradição, atendendo Monte Alto e região. Rua Nhonhô Livramento, número 2216. Telefone 16 3242 2201. Quer manter a saúde e ajudar o planeta, contribuindo para o meio ambiente? Vá de bike. Quer um trânsito melhor? Vá de bike. E se não for, respeite quem gosta e vai de bike. Pit Bikes, oficina especializada, bicicletas adulto e infantil, acessórios para transporte e lazer. Pit Bikes, o lugar da sua bike em Monte Alto. Vem pra Monte Alto 2022, premiado em Monte Alto. Vem aí mais um show de prêmios. Participe! Você pode ganhar 2022, premiado em Monte Alto. Tem notebook, PlayStation, bicicleta e muito mais. São 10 Honda Bis e 120 mil reais em cadernetas de poupança. 2022 premiado. Realização acima. Origem Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária e trabalhista. Uma empresa atenta às atualizações legislativas, oferecendo assessoria efetiva e ferramentas de apoio administrativo e financeiro. E o que é mais importante, sempre observando as exigências fiscais. Serviços prestados para pessoas físicas e jurídicas, desde 1991, com experiência e credibilidade. Origem Contabilidade, gerando apoio e informação para melhores tomadas de decisão. Muito bem, voltamos agora para o museu. Estamos em outro local, estamos aqui diante de peças fantásticas de prataria, de louças, de talheres antigos e muito bonitos. Para quem gosta, nós temos diversas peças que pertenceram às grandes famílias tradicionais de Monte Alto, a família Livramento, a família Esteves de Lima, do nosso Zacarias de Lima. Nós temos da família Medeiros, temos muitas peças, nós temos jogos de chá, nós temos copos de cristal, nós temos pratos. Olha aqui, da época
Dona Marisa da Silva, Florinda de Lima e Silva. Vou mostrar esse aqui para vocês. Esse aqui é uma cristaleira que ficava na prefeitura de Monte Alto, para você ter ideia. Aqui nós temos diversas peças, todas do Zacarias de Lima. Olha só cada peça fantástica. Esta aqui era do Antônio Celso de Arruda Campos, essas estátuas aqui. Então nós temos aqui em determinado, aqui bem no centro aqui do nosso museu, essas peças que são peças que falam sobre como era a vida no passado da nossa cidade, como que era a sala daquelas famílias, e é isso que é o tema do vídeo 4. Quero que vocês vejam algumas outras peças falando sobre a vida das famílias mais abastadas da cidade no passado da nossa cidade sonho. Vamos ao vídeo 4. Entre muitos objetos que nós temos aqui no museu, nós temos essa sala. Entre muitos objetos que nós temos aqui no museu, nós temos essa sala. Uma sala de uma família aqui de Monte Alto. Diversos móveis, nós tínhamos um órgão, né, que era bem comum antigamente nas casas das famílias, principalmente das famílias mais abastadas, né? Esse instrumento aqui, ele é da família de Hermínio Fernandes, tá? Nós temos uma vitrola, ó, a vitrola aqui também do Antônio Ribeiro Filho, tá? Que era da Pureza Albino Ribeiro, que é uma radiovitrola Admiral. Então, essa era uma sala típica dos anos 40, 50. Nós temos, ó, outra vitrola ali, são vários objetos de época que nós temos aqui expostos no museu. Monte Alto tinha uma aristocracia, nós tínhamos pessoas de alto poder aquisitivo, fazendeiros, que tinham todos esses móveis, que eram os móveis da época, eram os móveis que eram chiques na época, que todo mundo queria ter em casa. Então nós temos aqui uma amostra desses móveis. Vamos ver também, aqui nós temos outra sala. Essa sala aqui é ainda mais antiga. Vamos pular aqui. Essa sala é uma sala da Maria Alice de Lima. Provavelmente, essa aqui era uma sala do Dr. Luiz Zacarias de Lima. Ele sentou nessas cadeiras, nessas poltronas. Dr. Luiz Zacarias de Lima é uma sala aqui dessa família, da família Esteves de Lima, que é a família do Dr. Luiz Zacarias de Lima. Nós temos diversas peças. Essa aqui é uma sala já do início do século passado, 1910, 1920, bem mais antiga. Aliás, quase mais de 120 anos isso aqui, 110, 120 anos. Uma sala bem antiga da nossa aristocracia, ou seja, das pessoas que tinham um alto poder aquisitivo em Monte Alto. Muito bem, voltamos agora, mais um probleminha de internet instável, e estamos com a live histórica em comemoração aos 141 anos de Monte Alto. Estamos direto do Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando José Freire de Andrade. Estou aqui com o André Batistella, que está fazendo os trabalhos técnicos, e o André suando nesse frio aqui. O André está suando para botar todo o nosso equipamento para rodar aqui no nosso Museu Histórico e Cultural. Bom, nós já falamos de como era a vida
nas famílias mais abastadas de Monte Alto, as salas, né, a prataria, toda essa decoração que existia nas casas das famílias mais ricas de Monte Alto. Vamos falar agora da Santa Casa, porque em 1917 foi inaugurada, foi fundada a Irmandade de Misericórdia de Monte Alto, através do seu grande idealizador, que foi o Dr. Raul da Rocha Medeiros. Dr. Raul, que era médico, veio para Monte Alto em 1909. Ele estudou na primeira faculdade de medicina do Brasil, que é na Faculdade de Medicina de Salvador, da Bahia. E ele é da cidade ali do sul da Bahia, e ele procurava locais para se instalar aqui no interior de São Paulo. Veio para São Carlos e de São Carlos ficou sabendo que tinha uma vaga para médico aqui em Monte Alto e se instalou com a mulher em Monte Alto. Aqui fincaram raízes, criaram diversas instituições e entidades em Monte Alto. Ele, que era uma pessoa muito ativa, se tornou vereador já em 1911 e chegou a ser prefeito em 1921, ficando até 1929. Antes disso, em 1917, ele já estava com uma ideia de fundar uma Santa Casa. Em 1916, em dezembro, ele esteve em São Paulo no Congresso Médico Brasileiro, e ali ele teve contato com grandes figuras da medicina e da história do estado de São Paulo, com o governador, com deputados, e conheceu a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e com certeza ali ele teve um ímpeto, uma força muito grande para voltar aqui para Monte Alto e correr atrás, né, convencer as pessoas que aqui precisaria ser instalada uma Santa Casa. E foi o que ele fez. Dia 1º de janeiro de 1917, ele faz uma cerimônia no antigo Cine Imperial, que é onde foi posteriormente instalado o Cine Guarani. Então ele ali criou-se a Santa Casa. Ali foram assinadas as adesões, foram pagos já os primeiros réis para que se juntasse dinheiro para que posteriormente fosse construída a Santa Casa. Nesse meio tempo, a Câmara já tinha recebido em doação um terreno do João Tiago de Camargo, que é bisavô do nosso ex-prefeito João Paulo Rodrigues e é também avô da mãe do João Paulo, a dona Eliná Camargo Rodrigues. Então, eles tinham recebido essa doação do João Tiago de Camargo, e aproveitaram esse terreno, que é hoje a Santa Casa, para começar a construção do hospital. E em 1924 o hospital foi inaugurado. E aqui no museu nós temos diversas peças voltadas para a medicina, para a área da medicina, coisas antigas dessa prática da medicina. E nós vamos mostrar no próximo vídeo que nós temos aí sobre a Santa Casa, sobre alguns objetos, mesas e utensílios utilizados na medicina e naquela época, lá no século passado. Vamos então ao próximo vídeo. Vamos continuar então pesquisando e mostrando para vocês os artigos históricos aqui do museu. Vamos para a área médica. Nós temos uma história muito rica na área da medicina em Monte Alto. Em 1º de janeiro de 1917, era fundada a Irmandade de Misericórdia da Santa Casa
de Monte Alto. Essa Irmandade passou 7 anos arrecadando dinheiro para que em 1924 fosse inaugurado a Santa Casa de Misericórdia de Monte Alto. E aqui, nesta linha, nós temos muitos equipamentos médicos, odontológicos. Esse aqui é um equipamento oftalmológico, tá? Esta é uma cadeira antiga, uma cadeira de dentista, ó. Quando você ia no dentista, antigamente você sentava numa cadeira dessa. Não é essa cadeira que é hoje, toda almofadada, toda automatizada, né? Nós temos aqui uma bancada de farmácia, uma bancada antigamente de um médico, de um dentista ou de um farmacêutico, onde se guardava todas os equipamentos, as suas peças para serem trabalhadas, tá? Aqui a cadeira do dentista. Essa cadeira aqui é da Leon Aidar, época de 1950. Olha só que legal essa cadeira aqui, tá? Esta aqui é uma peça muito interessante, que é a porta. Essa aqui é a verdadeira porta da Santa Casa de Misericórdia de Monte Alto desde a sua fundação. Ela foi substituída nos anos 80, mas essa aqui é uma porta de 1917. Olha só a grossura dela. Ela é dessa grossura aqui, gente. 1917. Essa aqui é a porta de trás da Santa Casa, tá? Essa era a porta da frente que você vê em muitas fotos da Santa Casa antiga. Você vê aquela porta ali, tá? Todos os detalhes você vai acompanhar nessa foto que nós vamos colocar agora aqui. Você vai ver essa porta aí lá na Santa Casa. Esse aqui era um berçário. A criança nascia e era colocada aqui. Tinha um colchãozinho, tinha os equipamentos, né? Aqui um berço aquecido. Às vezes, ó, hoje nós estamos em maio, em Monte Alto, muito frio em maio, e se a criança nascer hoje, ela tem equipamentos para aquecer a criança. Naquela época era isso aqui que aquecia a criança, tá? Aqui também uma incubadora para recém-nascidos, também lá da Santa Casa, tá? Para pesar o nenê quando ele nascia, temos uma balança. Né? Aqui nós temos uma mesa ginecológica, tá? Geralmente utilizada nos partos. Muitas crianças nasceram nessa mesa ginecológica. Essa mesa é de 1930, tá, gente? Muitos montealtenses nasceram na Santa Casa aqui nessa mesa, tá? Aqui outra mesa ginecológica, um pouco mais nova, 1940, tá? Essa de 1968, também uma mesa ginecológica, tá? Esse aqui é o primeiro aparelho de raio-x da Santa Casa, trazido na cidade em 1930. A Santa Casa abriu suas portas em 1924 e em 1930 recebeu o primeiro aparelho radiológico da Santa Casa, uma mesa de raio-x, né, que é bem antiga, 1930, 90 anos tem essa mesa aqui, tá? A marca é Continental Electromatic. Então é uma mesa muito antiga, muito interessante. Era aqui que se faziam os raios-x da época, em muitos e muitos anos ficou ativo na Santa Casa, foi substituída nos anos 70 só, né? A Santa Casa passou por muitas dificuldades até os anos 70, 80, e esse aqui permaneceu por lá durante muito tempo. Essa é a categoria médica aqui do nosso Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando Freire de Andrade. Bem, estamos de volta, estamos falando sobre a história de Monte Alto. Estou aqui no museu, ó, nesse local maravilhoso, cheio de objetos antigos, cheio de história de Monte Alto. Monte Alto que tem uma história muito rica, muito bonita, já com 141 anos de história.
Eu lembro que quando o Monte Alto fez 100 anos, eu era menino, Monte Alto fez 100 anos, houve muitas comemorações na cidade, e aqui em 1981 e foi inaugurado, né, o Centro Cívico e Cultural. Eu estive aqui na inauguração, muito interessante, muito bonito, muito legal de se lembrar. Mas eu quero falar de uma figura importante para a cidade de Monte Alto, que foi o Luiz Zacarias de Lima, que é o nome do nosso ginásio, né? Quem estuda aí no Luiz Zacarias de Lima não imagina quanto que esse homem fez para a cidade. Primeiro, que ele era proprietário da Companhia Melhoramentos de Monte Alto, que era uma companhia ferroviária e também atuava em outras áreas. Ele trouxe o telefone para Monte Alto, ele instalou a rede elétrica na cidade e ele também começou os trabalhos para encanamento da água, para fornecimento de água e também o recolhimento de esgotos na cidade de Monte Alto. Então ele pensou muito na infraestrutura da cidade e ele foi uma figura vital para que tudo isso tivesse início e também se desenvolvesse, para que a cidade deixasse de ser um pequeno povoado, um amontoado de casas rústicas e começasse a tomar ares de cidade civilizada, de cidade desenvolvida. Luiz Zacarias de Lima foi um dos principais motores do desenvolvimento da cidade de Monte Alto. Ele, posteriormente, se tornou deputado federal e ele tem muitos livros escritos, inclusive temos muitos livros dele aqui na biblioteca. Então, vamos dar uma olhada em alguns objetos que nos remetem à Companhia Melhoramentos de Monte Alto, inclusive os cravos, que é aqueles pregões, aqueles pregos enormes que eram usados para prender os trilhos do trem nos mourões, ou seja, naquelas grandes madeiras onde repousam os trilhos. Nós temos cravos aqui, principalmente um cravo comemorativo de 27 de setembro de 1908, que foi quando inaugurou-se a estação de Monte Alto, saindo lá de Ibitirama e vindo para o centro da cidade. Depois daqui, a estrada foi até Vista Alegre do Alto e tinha planos para chegar em Pirangi até 1930, mas aí a Companhia Melhoramentos passou por dificuldades e não conseguiu sobreviver, veio a falir. Mas vamos dar uma olhada então nesses cravos e em outros objetos antigos ligados à agricultura de Monte Alto. Vamos lá, André. Ainda falando da nossa história mais antiga, lá do início do século XX, nós temos muitas ferramentas aqui de fundição de ouro e de prata. Nós temos peças de ourivesaria, ou seja, que trabalha o ouro e a prata, aqui do Ítalo Lanfredi, tá? Trabalhava-se também na formulação de diversos tipos de ligas metálicas. Aqui nós temos alguns cravos que eram usados para prender ali, ó, para prender as linhas de trem, né, os trilhos nos mourões de ferro, nos mourões de madeira também. E aqui nós temos um cravo que diz 28/7/1908. Temos um cravo aqui, ó, esse aqui. E o que é esse aqui? É o dia da inauguração do ramal Monte Alto, da estrada de melhoramentos de Monte Alto, da estrada de ferro, que era uma Companhia Melhoramentos de Monte Alto, foi inaugurada dia 28/7/1908, tá? Que é
história muito interessante de Monte Alto. Nós temos essa que é a Companhia Melhoramento de Monte Alto, que pertencia, por sua vez, ao Dr. Luiz Zacarias de Lima. E para cá nós temos muitos artefatos de sítios, fazendas, para pesar, de pesagem de produtos, pesagem de sacas de arroz, cebola, sacas de milho, de feijão, que eram usadas na zona rural aqui em Monte Alto. Nós temos muitas desses equipamentos aqui expostos no Museu Histórico, uma rara coleção de equipamentos de sítios, fazendas, de chácaras aqui de Monte Alto, lá do começo do século passado, 1920, 1930, temos aqui. Se você vier aqui, você vai ver tudo isso. Vamos voltar para a live. Muito bem, voltamos aqui com a live histórica, direto do Museu Histórico e Cultural, Dr. Fernando José Freire de Andrade. Agora vamos falar de esporte, vamos falar do vídeo 8, porque vocês sabem, Monte Alto é o berço dos Jogos Abertos do interior. Reza a lenda, contam-se nos jornais antigos de Monte Alto, que um jogador de basquete de grandes equipes da capital paulista, de São Paulo, era um jogador muito famoso, um jogador muito bem relacionado, chamado Babi Barioni. O Horácio Babi Barioni parou de jogar, se aposentou e começou a promover eventos pelo interior paulista. Ele tinha um evento para ser feito em alguma outra cidade aqui perto de Monte Alto. E ele pegou um ônibus em São Paulo e, sem perceber, ele perdeu a conexão e acabou ficando em Monte Alto por acidente. Não era para ele vir para Monte Alto. Ele acabou aqui em Monte Alto por algum erro de trajeto do ônibus, ou atraso, ou perda de conexão de um ônibus para o outro. Eu sei que ele precisou dormir aqui em Monte Alto. E nos jornais contam em detalhes isso. E logo na primeira noite ele já se encontrou com os boêmios da cidade e participou de uma festa aqui em Monte Alto, na casa de algum boêmio. E depois desta festa, ele começou a pegar amizade com todo mundo e começou a fazer muitas reuniões, tocar violão, beber cerveja, beber bebidas destiladas. E ele, como um bom um bom ébrio que gostava de farras, gostava de festa, acabou pegando amizade com todo mundo e começou a ter ideias, né? Ele era muito empreendedor e teve a ideia de montar um campeonato de basquete em Monte Alto. Esse campeonato aconteceu em 1936. Sabe onde aconteceu? Aonde é hoje, perto ali da Praça Central, onde morava antes o Dr. Maza. O Dr. Maza morava ali. Ali era um terreno de chão de saibro, fizeram uma quadra ali, e ali foi realizado esse campeonato, que depois, tempos depois, veio a ser chamado de Jogos Abertos do Interior. Foi a primeira edição aqui em Monte Alto, 1936. A segunda edição, acreditem se quiser, foi em Uberlândia. Foi o único lugar que recebeu os Jogos Abertos do Interior fora do estado de São Paulo. 1937 foi em Uberlândia, que aí já participou muitas cidades e não foi só um campeonato de basquete, porque o primeiro ano dos Jogos Abertos foi só esse campeonato de basquete promovido pelo Horácio Babi Barioni. No segundo já foi em Uberlândia, né? E teve diversos outros esportes. No ano de 38 já teve atletismo, já teve outras modalidades, futebol, e foi realizado em Sorocaba. Então, primeiro Monte Alto, segundo Uberlândia, terceiro
terceiro Jogos Abertos do Interior foi em Sorocaba. E Monte Alto ficou famoso por esses Jogos Abertos. E até hoje nós temos esse título, que é um dos títulos que os montealtenses mais se orgulham, que é o de cidade berço dos Jogos Abertos do Interior. Vamos dar uma olhada no vídeo 8. Vou mostrar alguns objetos para vocês relacionados a esportes. Muito bem, como vocês sabem, Monte Alto é o berço dos Jogos Abertos do Interior. Então nós temos uma tradição esportiva muito forte, através do Babi Barioni, que era um paulistano que veio até aqui em Monte Alto meio que perdido aqui por um problema de ônibus, de atrasos de ônibus. Ele ficou um dia aqui, uma noite, ficou outra noite, fez amigos e se tornou um dos principais idealizadores dos Jogos Abertos do Interior. Então aqui nós temos algumas peças interessantes, muitas medalhas de atletas montealtenses e o bocha, né? O bocha, que é uma das modalidades em que Monte Alto mais tem medalha nos Jogos Abertos do Interior e também nos regionais, né? O bocha, que foi trazido pelos italianos e é um símbolo do esporte montealtense. Nós sempre tivemos grandes jogadores de bocha aqui em Monte Alto. Esta é uma das piras olímpicas que foi levado em muitos Jogos Abertos do Interior, né? Acendia-se ela aqui e corria-se cidades e cidades e cidades até chegar na cidade sede, que abrigaria os jogos daquele ano. Saía sempre de Monte Alto e ia para a cidade que iria receber os atletas para a realização dos jogos. Aqui, muitos troféus. Temos aqui troféus antigos até dos Jogos Abertos do Interior. Muito interessante aqui esse acervo de troféus antigos de futebol, acervos de Undokai, acervos de Jogos Abertos do Interior e lá no fundo uma camisa da Seleção Brasileira de Vôlei. Essa é algumas das histórias do esporte montealtense. Voltando para a live. Live histórica direto aqui do museu. É um grande prazer, uma grande satisfação estar falando aqui do museu. Eu adoro fazer lives aqui, eu já fiz muitas lives aqui e nós vamos continuar, hein? Nós vamos continuar fazendo lives sobre a história de Monte Alto. Vamos lá para o Museu de Paleontologia, vamos para o Museu de Arqueologia, mostrando todo o acervo, toda a riqueza de cultura, a riqueza imaterial, né? A riqueza que não se compra, a riqueza que não se acha para vender, que nós temos aqui em Monte Alto. E esse museu é uma das joias que nós temos do nosso turismo em Monte Alto. Eu quero falar agora de empreendedorismo, só que numa área específica. Empreendedorismo na área da comunicação. Vocês sabiam, Monte Alto é uma das cidades que mais tem gráficas, mais tem jornais, mais tem rádios, né? Web TVs agora surgindo aí, inclusive a nossa Monte Alto Online é uma web TV que é parte desse empreendedorismo no mundo da comunicação. Eu mesmo já participei de diversos empreendimentos, já fundei o jornal Tempo, já criei a gráfica Tempo, depois a gráfica Ativa, a primeira agência de propaganda em Monte Alto, nós que fundamos. Então assim, nós temos uma história dentro do empreendedorismo e eu vou mostrar para vocês gente que veio antes de mim, antes desses que hoje estão na imprensa montealtense, o pessoal da Rádio Cultura. Vou mostrar alguns equipamentos deles e vou mostrar também cinema. Monte Alto tem grande tradição no cinema. Temos ali na outra área do museu muitos equipamentos de projeção cinematográfica.
Vamos então dar uma olhada no vídeo sobre a Rádio Cultura e sobre o cinema em Monte Alto. Como nós falamos, né, do empreendedorismo na imprensa de Monte Alto, nós temos aqui uma prova disso, que são muitos jornais antigos de Monte Alto, várias coleções do jornal Imparcial, coleções do jornal Cidade e Sonho, coleção do jornal Diferença, coleção do jornal Comarca Regional, coleção aqui, ó. Agora já falando dos tempos mais modernos, pós 1930, 1940, nós temos que dizer que Monte Alto é uma cidade empreendedora. E especificamente dentro do empreendedorismo, Monte Alto é uma cidade onde nós temos muitos empreendedores da comunicação. Nós temos muitas gráficas, muitos jornais, e nós temos a nossa querida Rádio Cultura. Esse equipamento é o primeiro equipamento da Rádio Cultura, 1951, trazido dos Estados Unidos. Temos os transmissores da Rádio Cultura, aqui presentes no Museu Histórico. Tá? Esses transmissores que chegaram aqui sendo um equipamento de ponta na época, né? Nós temos aqui todos os pequenos equipamentos que juntos formavam toda a transmissão da Rádio Cultura. Esse aqui, um gravador de rolo, um reprodutor de rolo, um microfone RCA, super clássico, né? Muito interessante. Aparelho de som do Landinho Morgado para leilão. Nós temos um amplificador de som, nós temos as vitrolas que eram usadas nas transmissões da Rádio Cultura. Além da tradição da imprensa, tanto falada quanto escrita, nós temos também a tradição dos cinemas. Temos célebres cinemas na história de Monte Alto, Cine Guarani, Cine São Jorge, né? E esses cinemas, muitos deles usavam esses equipamentos aqui, que eram projetores, né, projetores de filme de cinema de 35mm. Este é um projetor de 1915, de propriedade da Prefeitura de Monte Alto na época, né? A Prefeitura talvez fazia algumas projeções, eu não sei ao certo, não dá para a gente saber, não temos registros, mas nós temos diversos filmes aqui e diversos projetores. Então isso mostra o interesse dos montealtenses pela sétima arte, pelo cinema. Temos aqui os discos em 76 rotações, né, que era a antiga forma de exibição das músicas, né? Temos aqui, ó, esse aqui é da dona Renê Badur, ó, que era um porta-discos, né, da década de 50, 60. Esse aqui também, ó, um rádio antigo. Esse aqui um gravador antigo, né, um projetor Super 8. Esse aqui um projetor 16mm, tá? Um projetor 16mm. Aqui ficava a lâmpada, né? Então projetor. Esse aqui também é um projetor 16mm da Autoescola Abril. Olha só que interessante, tá? Muito legal esses equipamentos de cinema. Aqui, ó, outro projetor 35mm grande, que era provavelmente usado em alguns dos nossos cinemas. Nós não temos aqui a inscrição dele, o registro dele, mas a gente pode concluir que Monte Alto sempre teve uma quedinha pelo cinema. E isso se torna muito claro quando nós estudamos os jornais antigos da cidade, onde se mostra esse interesse. Sempre, em todas as capas dos cinemas, tinha lá os filmes que iriam ser exibidos naquele final de semana.
Muito bem, voltamos agora na live histórica, aqui direto do Museu de Monte Alto, Museu Histórico, Museu de Paleontologia e também temos anexo o Museu de Arqueologia. Falando agora de um assunto, num dos temas mais difíceis da história de Monte Alto foi quando, em 1932, houve a Revolução Constitucionalista, onde São Paulo não queria mais fazer parte do Brasil. Sabia disso? São Paulo e Rio Grande do Sul queriam se separar do Brasil. E era a época em que governava o país Getúlio Vargas. E houve então uma guerra entre os estados de São Paulo e os estados vizinhos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. Porém, aqui perto da gente, mais na divisa com o sul de Minas e também o Rio de Janeiro, houve confrontos entre tropas paulistas e tropas mineiras e cariocas. E ali, muitos montealtenses foram enviados para lutar no campo de batalha. Aqui na cidade, viveu-se uma época de muita tensão, de muita preocupação, porque os filhos das grandes famílias, os filhos das famílias da cidade foram enviados para o campo de batalha e ali poderiam morrer. Então, muito se sentiu durante essa época, principalmente nos dias de combate da Revolução. Aqui no museu nós temos diversos itens, utensílios sobre a Revolução Constitucionalista, principalmente capacetes dos pracinhas que se dirigiam para lá, dos pracinhas que precisaram ir lutar pelo Estado de São Paulo. Como todos sabem, o Estado de São Paulo perdeu essa briga com o governo federal de Getúlio Vargas e São Paulo então sofreu uma intervenção. Nessa época o Dr. Raul da Rocha Medeiros era deputado estadual. E o que o Vargas fez? O Vargas depôs a Assembleia Legislativa de São Paulo e colocou-se intendentes em todas as cidades do estado. Para Monte Alto não foi diferente, veio diversos intendentes, entre eles Sabino de Camargo, entre esses intendentes também, outros muito conhecidos na história da cidade. Então, eu quero mostrar para vocês alguns itens. Eu quero falar também de uma lenda, a garrucha da prefeitura. Vocês vão ver essa lenda, é muito interessante também. Vamos para esse vídeo. Muito bem, mostrando para vocês agora um capacete autêntico, verdadeiro, de um soldado constitucionalista de 1932. Uma revolta em que o estado de São Paulo não quis mais se unir ao governo federal, queria-se a independência do estado de São Paulo. Então os soldados paulistas lutaram nas frentes de batalha de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Esse aqui é do João Esteves de Lima, que é irmão do Dr. Luiz Zacarias de Lima. Ele, a família, né, destinou o capacete original dele, está amassado, tá bem amassado o capacete. Então nós temos um capacete de um soldado constitucionalista. Nós temos mais aqui, tá? Temos mais capacetes desses, tá? Temos vários capacetes constitucionalistas, porque em Monte Alto nós tivemos muitos soldados constitucionalistas que foram mandados por fronte de batalha em 1932. Temos aqui, vem para cá, André, temos aqui mais para este lado aqui, vou deixar o capacete aqui, daqui a pouco nós vamos guardar. Muitas armas dessa época, né? Muitas armas. Temos armas também dos japoneses que deixaram aqui com a gente, né? Espada de samurai. E aqui algumas armas desses soldados constitucionalistas, né? Tá? Temos uma arma muito famosa que é a garrucha da prefeitura, que ficava na tesouraria.
O dinheiro da prefeitura, essa é essa arma aqui. O dinheiro da prefeitura era guardado por essa garrucha, por essa arma aqui. Temos até aqui, ó, tombado como patrimônio da prefeitura, para assegurar que ninguém roubasse o dinheiro da prefeitura que ficava lá na tesouraria. Então essa garrucha que foi trazida para cá na gestão do Elias Badur, porque o pessoal aposentou, não precisava mais dar tiro em ninguém para proteger a nossa tesouraria da prefeitura. Então a garrucha da prefeitura é bem famosa, é uma lenda em Monte Alto. Essa garrucha é muito interessante. Essa história, as pessoas às vezes ficavam com medo. Ela ficava guardada dentro de um armário no fundo da tesouraria e muitos funcionários antigos falavam dela que quando chegavam-se os valentões lá e queriam roubar o dinheiro da prefeitura, o pessoal saía com a garrucha para afugentar esses valentões. São lendas da nossa cidade sonho. Muito bem, voltando aqui na nossa live histórica, diretamente do Museu Histórico e Cultural, Dr. Fernando José Freire de Andrade. Estamos terminando a nossa live, vamos agora para o último vídeo. Um vídeo que mostra uma sala que não está aqui exposta, uma sala secreta. Eu quero mostrar para vocês que é onde ficam as fotos antigas, onde ficam os jornais antigos, arquivados de uma forma muito adequada, muito bacana, aqui no nosso museu. É lá que ficam a maioria dos documentos valiosos da nossa memória, da nossa história de Monte Alto. Muitos livros da prefeitura antigos, muitas inscrições antigas nós temos lá. E eu queria que vocês conhecessem essa sala. Depois desse vídeo, a gente já está encerrando a nossa live, encerrando a nossa jornada histórica pelos 141 anos de Monte Alto. É muito legal ter vocês aqui. Um grande abraço. Quero agradecer demais a todos que apoiaram esse projeto, principalmente a nossa prefeita Maria Helena Retondini, a secretária da Educação Ana Lombardo, a Suzete Cog, a Elisângela Tressno, são da equipe da Secretaria da Educação que apoiou integralmente esse projeto. E essa live é dedicada às escolas de Monte Alto, tanto as municipais quanto as estaduais e as particulares também. É dedicado a todos aqueles que querem saber um pouquinho mais da história de Monte Alto. Vamos então ao nosso último vídeo na sala de jornais aqui do Museu Histórico. Como nós falamos, né, do empreendedorismo na imprensa de Monte Alto, nós temos aqui uma prova disso, que são muitos jornais antigos de Monte Alto, várias coleções, coleções do jornal Imparcial, coleções do jornal Cidade Sonho, coleção do jornal Diferença, coleção do jornal Comarca Regional, coleção aqui, ó, Cidade Sonho, coleção do Imparcial, Jornal Tempo, diversas coleções de jornais aqui no nosso museu. É uma sala cheia de jornais, cheia de retratos, de memórias de Monte Alto. Temos jornais aqui, o Imparcial de 1975, temos a Folha de Monte Alto, jornais muito antigos, temos livros da prefeitura muito antigos. Nós temos aqui Folha de Monte Alto, 1948, 1950, 1935. São jornais muito raros e muito interessantes de você vir aqui no museu e folhear. Esse arquivo não é aberto ao público, mas com autorização você pode fazer aqui uma consulta e pesquisar tudo o que aconteceu em Monte Alto, praticamente em toda a sua história mais recente, a partir de 1930. Antes de 1930, nós temos poucos exemplares aqui de jornais no nosso museu. Essa é a sala. Aqui tem também, mostra aqui, André. Temos um acervo de fotos
aqui de Monte Alto, ó. Cada pasta dessa aqui cheia de fotos antigas de Monte Alto, fotos muito interessantes sobre a história da cidade, fotos originais, fotos de época sobre Monte Alto. Muito interessante também. Se você vier e pedir autorização, você pode acessar essas fotos e acompanhar a história de Monte Alto de perto aqui no Museu Histórico e Cultural Dr. Fernando Freire de Andrade. Vamos voltar para a live. Puxa vida, eu não me canso de olhar os detalhes. Nós temos aqui relógios de 1920, 1930, aqui no nosso museu, que é muito legal de ficar olhando, de ficar percebendo como que era a vida naquela época. Nós estamos chegando ao final da nossa live e eu deixei para o final para a gente mostrar aqui a galeria de prefeitos de Monte Alto, começando lá com o primeiro intendente, né? Primeiro intendente, deixa eu falar aqui o nome do primeiro intendente, que é o José Soares de Melo, depois Joaquim de Oliveira, depois Rafael Florenzano, depois Juvenal de Camargo, depois Sabino de Camargo, Antônio do Amaral e Ananias de Carvalho foi o primeiro prefeito. Ananias de Carvalho, primeiro prefeito de Monte Alto. Depois do Ananias, nós tivemos José Franco da Rocha. Dr. Raul foi prefeito de Monte Alto entre 20 e 29, como eu já falei. Aí nós tivemos os interventores nomeados por Getúlio Vargas. Tivemos o Luiz Soares de Melo, o Nicásio Badaró e o Verginã de Barros. Conta a lenda que o Verginã de Barros, ele que fez o projeto e começou a urbanizar a Praça Central, que é num nível mais alto do que a rua. Isso é típico dos jardins franceses. O Verginã, é de origem francesa. E ele ficou pouco tempo aqui e depois se matou. O Verginã morreu de suicídio, ele se suicidou. Depois nós tivemos Horácio Penteado, já foi o prefeito aqui já eleito. Depois tivemos Paulo de Campos Gatti em 34 e 36. E aí nós já tivemos aí já vem para Antônio Maza, de 73 a 76. Depois Bento Manuel de Siqueira, 38, 42, nossa, tá fora de ordem aqui. Aí depois nós temos Manuel Carvalho Lima, de 42 a 44. O Manuel Carvalho Lima, que foi um dos apoiadores do Babi Barione no lançamento do campeonato que originou os Jogos Abertos do Interior. Aí nós temos ainda lá José Zacarias de Lima, nós temos o Aurélio Peloso, nós temos lá, vamos aqui. Eu dei uma sumida aí, mas estou falando aqui. Henrique de Oliveira Nunes, nós tivemos o Antônio Bonsegno, Zé Pizarro, 52, 55, José de Paulo Eduardo, de novo, 1955, o Fioravante José Canali, Dr. José Jesus Vitório Rodrigues, o Elias Badur, por 3 gestões, Aparecido Donizete Sartor, Gilberto Morgado, vocês sabem, nosso prefeito também morreu de forma trágica, com 1 ano apenas de governo. Ele caiu de um prédio em São Paulo. E nós tivemos o Dr. Maurício de Matos Piovesan, a Silvia Aparecida Meira e, na gestão passada, João Paulo Rodrigues. Hoje, a prefeita Maria Helena Retondini está no seu 2º ano de mandato e vai com o seu mandato até 2024. Então, nós agradecemos a toda a equipe da Prefeitura, da Secretaria da Educação, agradecemos também
a Câmara Municipal de Monte Alto, que patrocinou esta live histórica através do seu presidente, o Murilo Giacomo. Quero agradecer também ao Murilo e a todos os vereadores de Monte Alto. E agradecer a você que está nos assistindo, ou ao vivo, ou está assistindo a gravação desta live histórica, porque essa gravação é um registro histórico que também entra para a história de Monte Alto, nesses 141 anos de fundação da nossa querida cidade de sonho. Meu nome é Rogério Menani, eu sou da Monte Alto Online e nós estamos aqui no Museu Histórico mostrando um pouco de tudo que aconteceu ao longo desse tempo de fundação da nossa cidade. Estou com o André Batistella nos trabalhos técnicos e esta live vai ficar gravada para você assistir, para você mostrar para os seus filhos, mostrar para os seus amigos e mandar esse link para todos os que você gosta, para todos que devem conhecer a história de Monte Alto. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Quero agradecer aqui também o Tiago Colatrelli, que ele é o diretor de cultura. Quero agradecer a Sandra, que é coordenadora dos museus. Quero agradecer a Miriam e toda a equipe aqui do Museu Histórico, o Cledinei, que está lá no Museu de Paleontologia e de Arqueologia, toda a equipe muito simpática, muito prestativa e que nos ajudou muito a produzir esta live aqui. Já estamos preparando, já faz alguns dias. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Estaremos juntos nas próximas lives aqui do museu. Um abraço, fiquem com Deus. Está com um problema em seu celular e não sabe como resolver? Venha para a Infocel Assistência Técnica Multimarcas especializada em celulares. Fazemos troca de tela, conectores, desbloqueio, acessórios e muito mais. Menor preço, maior qualidade e, o que é importante, com muita rapidez. Fazemos também assistência em notebooks, tablets e videogames. Temos também um setor completo com artigos, acessórios e novidades em eletrônicos. Venha conferir. Infocel Assistência Multimarcas fica na Rua Rui Barbosa 472. Telefone WhatsApp 3242-9878. Monte Alto. Consultório Odontológico Dr. Luiz Ricardo Menani. Nosso compromisso é com a restauração e preservação do movimento mais lindo do ser humano, o sorriso. Trabalhamos dentro dos mais altos padrões de qualidade, com processos atualizados e equipamentos que completam todas as etapas do atendimento. Diagnóstico, radiologia, tratamentos, cirurgias e acompanhamento personalizado. Consultório Odontológico Dr. Luiz Ricardo Menani. Respeito e admiração pelo sorriso dos nossos clientes. Precisando de ferramenta, máquina, peças e acessórios para sua casa, loja ou empresa? Então vem para a loja do Sala, que está preparada para oferecer o que há de melhor em toda a linha materiais elétricos, hidráulicos, de jardinagem e de acabamento. Temos também lubrificantes, ferramentas elétricas e pneumáticas, EPIs, compressores e mais uma infinidade de itens. Para todas as aplicações, trabalhamos com produtos de alta qualidade, de marcas renomadas e com atendimento especializado, que oferece o melhor para a sua necessidade. Avenida Presidente Castelo Branco, 231. Telefone 16 3243 2424, em Monte Alto. Vem para a loja do Sala. A Monte Alto Net é a melhor opção para quem procura um serviço de internet com tecnologia de ponta, liberdade de escolha, velocidade e estabilidade de navegação.
Somos uma empresa descomplicada e humanizada. Nascemos em Monte Alto e somos pioneiros em internet por meio de fibra ótica. Sempre do jeito que gostamos. Equipe bem preparada e o cliente com uma ótima experiência. Vem pra Monte Alto Net. TV do horário nobre. É na Web TV Monte Alto Online. Você conectado na melhor opção. Veja nossa cidade e acompanhe a região. Fique por dentro e saiba de tudo com a nossa informação. Monte Alto Online, a TV do horário nobre.